Seja bem-vindo ao Gabarita Geo Militar, sua melhor preparação aí para a ESA e SpaceX. Nós vamos continuar aqui a solução da prova da ESA 2017, quinta questão era essa aqui. Eu sou o professor Marcos Murakami e não esqueça, meta a mão nesse like aí e compartilha rapidola. Sendo n um número natural, aí ele fala que n, esse aqui é o símbolo de n, o quê? Muito bom, fatorial, equivale a n vezes n menos 1, n menos 2 continua 2 vezes 1. E lembre-se ainda que fatorial de 0 vale 1 e fatorial de 1 vale 1. Queridos, você não tem que se assustar com essa questão. Ele colocou aqui a definição de fatorial de um número. Ainda comentou que fatorial de 0 vale 1 e fatorial de 1 também é 1. Então, é correto afirmar que qual é a situação que é verdadeira. Então, essa questão ela é boa para a gente fazer uma revisão aí de fatorial. Se aparecer novamente na prova da ESA, você vai gabaritar. Primeiro, vamos entender isso aqui, professor. Eu buguei aqui. Venha cá. Quando aparecer isso aqui, por exemplo, isso aqui é chamado fatorial de 4. Repita, fatorial de 4, muito bom. Ou 4 fatorial. Quem é o fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pode parecer estranho, mas isso que está aqui no texto é isso. Esse é o meu número n, aí coloca n, n menos 1, o antecessor. Aí quem vem atrás? N menos 2. É o mesmo esquema. Então, quando ele coloca isso aqui, que é a definição formal de fatorial de um número natural. Isso quer dizer, se eu pegasse, por exemplo, o número 3 aqui, quem é o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1, que você pode resolver, vai dar um número 6. Quem é o fatorial de 2? Diga aí, 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? Vai ser um número 2. Observe que só fazendo uma revisão aqui do fatorial, já eliminei várias alternativas aí que não poderão ser a nossa resposta. Eu quero aquela, preste atenção, comando, viu? Eu quero a verdadeira. Então, o que é que a gente pode dizer? Olha, professor, não pode ser essa bem aqui, ó. Fatorial de 4 vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 bem aqui. Então, essa está fora, não é essa a nossa resposta. Fatorial de 3 também. 3, 2, 1, não é essa. Fatorial de 2, 2 vezes 1, que é 2, não é essa. Se você fizer fatorial de 6, vou colocar bem aqui, ó. Fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2, 1, parou. Parou por quê? Porque parou que é água mineral? Não, é porque você sai de 6 até o número 1. E aí você vai efetuar essa multiplicação, vai dar 720, e aí tá furado também essa aqui. Eu poderia ter ido direto logo na nossa resposta, só que o objetivo da questão, além de você resolver uma questão da prova aí da ESA, é revisar o conteúdo. Pois se aparecer esse tema aqui, fatorial, você já sabe resolver muito bom. Já está detonando aí, já vai gabaritar. Por quê? Porque você sabe que fatorial, por exemplo, de 5 é 5 vezes 4, 3, 2, 1. E aí você tem um resultado aqui, ó, 120. E aí sim você vai gabaritar. Deixa eu pegar esse aqui para você marcar aí. Letra A sua resposta. Então, questão bem na manha aqui de 2017 da prova aí da ESA. Mais importante você sempre revisar esses conceitos. Tira aquela foto aqui que a gente vem com mais uma questão. Vamos agora resolver essa questão aqui de 2017 da prova da ESA e ela diz assim: funções bijetoras possuem inversa, porque elas são invertíveis, mas devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Identifique a alternativa que apresenta a inversa dessa função. Olha, legal, ele colocou um conceito aqui que para uma função t inversa, ela tem que ser bijetora, mas em resumo ele quer saber
qual é a inversa. Marca aí, ó, a inversa dessa função. E aí você me pergunta, mas prof, como é que eu faço para obter a função inversa se aparecer na minha prova essa questão? Primeiro você faz assim, ó. A função que ele me forneceu foi essa, fx, x mais 3. Não esqueça que chamar de fx ou chamar de y é a mesma coisa. Então você pode colocar dessa maneira. E toda vez que você quiser obter a função inversa, você vai inverter as variáveis, vai trocar as variáveis. Como assim, professor? O esquema é o seguinte, aonde aparecer y, você vai colocar x. E aonde estiver x, vai colocar o y. E dessa maneira você consegue a inversa. Eras, professor, eu tenho que trocar as variáveis? Sim, desse modo você vai chegar na inversa. E depois, olha, depois disso, você vai isolar o y. Assim, ó. Está somando, passa diminuindo, x menos 3 é o valor do y, portanto, y é x menos 3. Essa já é a função inversa, que você pode até simbolizar aqui, se você quiser, pela seguinte maneira. Esse aqui é o f a menos 1, que é a minha função inversa, então, que é a simbologia que apareceu aqui na prova. E aí você já dá uma olhadinha aí, já me diz qual foi a alternativa que você ia marcar nesse caso. Ó. Função inversa, x menos 3, está aqui, ó, letra A nossa resposta, e aí você gabaritou. Não esqueça, se vier função inversa na sua prova, aonde estiver o y, coloque x, aonde estiver o x, coloca o y, e após isso você vai isolar o y, tá bom? Então, bate aquela fotinho aí que a gente vai para mais uma questão. Vamos agora solucionar essa questão aqui de logaritmo. Utilizando os valores aproximados, log de 2, 0,30, log de 3, 0,48, e não colocou a base, viu? Se não colocou a base, você tem que recordar que a base é 10. Encontramos para log da raiz cúbica de 12 o valor de... Olha, eu gostaria que você lembrasse antes algumas propriedades de log. Primeiro aqui, quando aparecer essa situação, log de A vezes B, log de A vezes B. Se você tem uma multiplicação, isso aqui vira uma adição, log de A mais log de B. Log de A vezes B é log de A mais log de B, e não importa a base, basta a base estar na definição de logaritmo. A base C aqui, aqui C, aqui C. Então, essa propriedade aqui, ó, vocês têm que conhecer, têm que saber trabalhar com elas, e a gente vai te ensinar aqui no Gabarita Geomilitar. Agora, além de você conhecer essa propriedade aqui, eu gostaria que você lembrasse uma outra propriedade. Eu chamo de regra do tombo. Quando você tem log de A elevado a N e uma base B, se aparecer um expoente aqui, você tem que saber que esse expoente ele vai para frente. Muito bom. Ele cai bem aqui, ó. Ele vem para frente. Então, eu tenho N log de A na base B. Então, guarda essa outra propriedade aí. Você também tem que dominar essa aí. Deixa eu marcar para você aqui não esquecer essa informação também. Legal? Além disso, eu gostaria que você lembrasse uma outra propriedade, que o objetivo aqui não é resolver por resolver a questão, é ir resolvendo, fazendo uma revisão para quando aparecer tal informação, você domina essa informação. Uma outra é assim, se aparecer uma situação de uma raiz, se eu tenho uma raiz, por exemplo, cúbica aqui, de um valor x aqui, você tem que lembrar o seguinte, bem aqui tem um subtendido, e aí você faz o de dentro pelo de fora. Toda raiz você poderá transformar em uma potência onde o expoente é um número fracionário. Legal? Isso vai ser importante para a nossa questão. Vamos trabalhar agora? Agora sim, após a revisão, vamos gabaritar a questão. Vai ficar log, se coloca log da raiz cúbica de 12.
Esse 12 aqui, você pode usar a regra do dá. Que é isso, professor, regra do dá? É dá por 2, você pode fatorar. Você pega o 12 aqui, ó, você vai decompor o nosso 12. Dá por 2 que é 6, por 2 que é 3, por 3 que é 1. Então, você tem aqui, ó, pode perceber aí, 2 elevado à segunda, apareceu 2 vezes, e vezes o número 3 aqui. Então, aqui no lugar do 12, vai colocar 2 à segunda, legal? Vezes o número 3 aqui. Então, primeira jogadinha era essa aí. Agora, você pode fazer o seguinte. Como aqui é uma raiz e bem aqui está subtendido o número 1, você pode dividir o de dentro pelo de fora. Assim, ó, você pode fazer dessa maneira que eu vou comentar aqui, ó. 1 dividido por 3, o de dentro pelo de fora. Olha lá, quando tiver uma raiz, você divide o de dentro pelo de fora e aí vai ficar uma potência onde o expoente é uma fração. Então, dessa maneira aí que você vai gabaritar a questão. Agora, eu vou usar a regra do tombo, porque esse expoente aqui, ó, vai para frente. Vai ficar assim, 1/3, ó, foi para frente. Vou marcar para você aqui, ó. Esse expoente aqui, você deve colocar ele lá na frente, esse expoente. Tá bom? Ele cai, lembra aquilo, a regra do tombo? Caiu bem aqui. Agora tem 1/3. Outro detalhe importante, isso aqui é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, vai virar uma soma. Log de 2 à segunda mais log do número 3. Então, se você tem aqui uma multiplicação, ó, multiplicação transforma em uma soma. Legal até aí? Outro detalhe importante, aí você coloca aqui 1/3. Observe que eu tenho aqui um expoente também, ó. Não pode esquecer, apareceu bem aqui um expoente. O que é que você faz com esse expoente? Joga ele para frente, professor. Muito bom. 2 log de 2 mais log do número 3. Chegou aqui, é a hora de fazer as continhas. E aí você vem na calma. Na calma, está no final da questão. Essa hora você olha para o lado, concorrência está se batendo, mas você não, você está gabaritando a questão. Vai ficar assim, ó, 2 que multiplica log de 2. Quanto é o log de 2? Já veio na questão, ó, 0,30. Mais log do número 3, já veio na questão, 0,48. Não esqueça que você tem que primeiro resolver a nossa multiplicação. Aqui, ó, 0,30 vezes 2 dá 0,60 mais 0,48. Agora você vai resolver esse nosso parêntese aqui, ó. Não esqueça, é prioridade. Basta pensar assim, ó. Se você anotar 60 mais 48, vai dar 108. Então, aqui só pode dar R$1,08. Então, 1/3 que multiplica 1,08. Aqui eu tenho 1,08 vezes 1, que é 1,108, né? Dividido, né? 1,08 melhor, dividido por 3. Aqui basta pensar em 108. Se você pensar em 108 e dividir por 3, 108 por 3 vai dar 36. Então, aqui só pode dar 0,36. E dessa maneira, você, pequeno samurai, já gabaritou bem aqui, ó, letra B na questão. Então, essa aqui dava um pouquinho mais de trabalho aí, mas são as propriedades usuais. Se você acompanha sempre a gente aqui, você já aprendeu essas propriedades aí. Se é novato, venha com a gente aqui, que a gente vai se preparar cada vez mais para gabaritar, né? Como sempre a gente diz, se a sua meta é gabaritar, você está no lugar certo. Bate a foto aí, que a gente vem para mais uma questão. Vamos agora resolver essa questão aqui da ESA. Diz assim, o conjunto solução da equação, olha aí, uma equação polinomial aqui do terceiro grau, e ele quer saber qual é o conjunto solução. Vamos dar uma examinada nessa questão aqui, que dá para resolver ela rapidola essa aqui.
Primeiro, você pode anotar aqui a nossa equação. Deixa eu anotar aqui, ó. X à terceira menos 2x à segunda menos 5x mais 6 igual a 0. Então, está aqui a nossa equação polinomial. Eu gostaria que você percebesse que bem aqui está subtendido o número 1. A primeira coisa que a gente aprende nessas equações, quando vai fazer um concurso, é se aparecer uma equação do terceiro, quarto grau, é você somar esses números da frente. Por que isso, professor? Porque se você somar esses números da frente e o resultado der 0, é porque o número 1 é uma raiz. Esse é um macete que todo mundo aprende. Toda vez que você somar aqui na frente e o resultado der 0, porque o número 1 é raiz. Então, olha lá, vamos somar? Se você somar aqui 1 com menos 2, que mais? Somando com menos 5, somando com 6, você vai ter 1 mais 6, 7, menos... Opa! Deu 0. Se deu 0, isso quer dizer que o número 1, olha aí, 1 é raiz. Então, o número é raiz toda vez de uma equação, quando você substitui na equação e ele dá 0. Isso é verdade. Mas uma outra maneira de você saber se o número 1 é raiz é quando a soma dos coeficientes dá 0. Guarda. Sabe por quê? Porque se você soubesse dessa dica, você já ia eliminar. Por exemplo, essa não pode ser, porque não tem o número 1. Essa não tem o número 1. Essa não tem o número 1. Então, olha aí. A minha possibilidade está aqui. É C ou D, 50%. Você já melhorou. Tá bom? Então, primeira dica. Se a soma dos números da frente dá 0, é porque o número 1 é uma raiz. Legal? Agora, outra maneira, né? Cheguei bem aqui, eu posso... E agora, professor? Estou em dúvida, qual vai ser? Olha, uma maneira de você fazer seria o seguinte. Será que a resposta é a C? Será que se eu pego 2 aqui, ele é uma raiz? Se ele é raiz, sabe o que tem que acontecer? Eu tenho que pegar esse 2 e substituir aqui. Ei, eu estou te dizendo que no lugar do x você tem que colocar o 2. 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 à segunda, 5 vezes 2 mais 6. E quando eu jogo esse número 2, o resultado tem que dar 0 quando ele é raiz. Então, se eu resolver aqui der 0, essa é a resposta. Se eu resolver não der 0, não é essa a resposta. Que ele não, porque, ó, conjunto solução, se faz parte da solução, ele é um cara que zera, ele é raiz. Né? Eu, como sempre digo, né? Ele é um function of the zero, ele é um zero da sua função. E no caso aqui, ó, eu vou ter 8. 2 à segunda, 4 vezes 2, 8. Aqui, 2 vezes 5, 10. Mais 6. Zerou, zerou, mas não zerou aqui. Opa! Então, esse 2 aqui, ó, não é raiz. Se não é raiz, eu cheguei no meu gabarito bem aqui, que só pode ser a letra D. Mas, professor, essa é a única maneira para resolver? Não, essa aqui é uma maneira rapidola de você resolver. Um outro modo importante, que o objetivo aqui não é só resolver por resolver, é você sair daqui aprendendo esse conhecimento também. Uma outra maneira seria assim. Quando você descobriu que esse 1 aqui é raiz, você pode utilizar um dispositivo chamado dispositivo de Ruffini. O dispositivo de Ruffini, ele é assim. Aqui você coloca a raiz. Sempre aqui você vai colocar a sua raiz. Guarda isso. Aqui fica a sua raiz. E desse lado vai ficar o coeficiente aqui da sua equação. 1. Coeficientes são os números, tá? 1, menos 2, menos 5 e 6. O que é que você faz? Você vai descer o primeiro número aqui. Você desce o primeiro, o número 1. Para quem esqueceu, você tem que multiplicar e depois você tem que somar. Sempre nesse esquema. Você multiplica e você soma. Assim, ó. 1 vezes 1 vai dar 1. Somando com menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Somando com menos 5, menos 1, menos 5, menos 6. Prof,
Menos 1 vezes 1, menos 6. Aqui, ó, menos 6 vezes 1, menos 6. Somando com 6, zerou. Opa, eu tenho uma boa notícia. Toda vez que é raiz, aqui tem que dar zero, viu? Se não der zero, alguma coisa está errado. Toda vez que for raiz, se está no caminho certo, aqui vai ser zero. Tá bom? E o que é que tem, professor? Acontece que bem aqui você tem um cara que vai te ajudar. Observe que esse dispositivo de Ruffini, ele é um abaixador de ordem. Como assim? Esse polinômio aqui, ele era do terceiro grau. Quando você utiliza Ruffini, você vai ter um polinômio aqui do segundo grau. Esse é o esquema. E o meu polinômio será assim, filhote. X à segunda, ó, 1x à segunda, menos 1x, menos 6, igual a zero. Você vai igualar a zero. Opa, professor, então quer dizer que quando eu faço o Ruffini, eu abaixo a ordem e cai na equação do segundo grau e eu uso a fórmula resolutiva? Sim, é uma saída. Mas você, como é um aluno top, faz parte aí dos 20% aí que sempre estão estudando para os concursos, você vai chegar aqui e vai resolver através da soma e produto das raízes essa equação. Se você esqueceu, a soma das raízes é sempre o B mudando o sinal. Se aqui é menos 1, você coloca mais 1. E a multiplicação é o C sem mudar sinal nenhum. E agora, o que é que você faz? Vai olhar para cá. Pense aí, números, né? Dois números, que a soma dê mais 1 e a multiplicação menos 6. Vai pensando aí, ó. X-linha, né? X-line, X-to-line. Pega, o professor está inventando, esse inglês tá top. Olha lá. Bem aqui você tem o número 3, o número 2. 3 vezes 2, 6. Só que um é negativo e o outro é positivo, já que a multiplicação é negativa. Opa, só pode ser assim, ó. Menos 2 e mais 3. Se você multiplicar, vai dar menos 6. Se você somar, vai dar o número 1. Portanto, solução. Quem são as soluções, né? Quem faz parte do conjunto de solução? Quem são as raízes da equação? Aí você coloca bem aqui, ó. Menos 2, você tem um número 1 e um número 3. E aí bateu, que eu já sabia, né? Tá? E agora, lógico, você não vai ficar fazendo graça no dia da sua prova. A gente está conversando aqui, batendo papo, né? Mas, professor, como é que eu ia fazer a conta? Está aqui, ó. E aí você tem a alternativa C na questão. Então, como sempre a gente termina, não esqueça, compartilhe essa aula aí, deixa aquele like aí. E se você quer se preparar para a ESA, SpaceX, você está no lugar certo, Gabarita Gel aí para escolas militares. Te espero, até a próxima, Rapidola!